tudo bom com vocês? Eu vou hoje aqui apresentar os erros mais comuns dos técnicos de radiologia. Trabalho aqui na Universidade Cruzeiro do Sul há 15 anos, né? Sou conhecido como Sassá, mas meu nome é Flávio, para quem não sabe, Flávio Máximo, ó, uma revelação. Então, eu estou aqui há 15 anos e vou mostrar as dificuldades que os técnicos de radiologia apresentam, os comuns de posicionamento e também dificuldades para tirar uma boa radiografia panorâmica. Tá? Bom, os erros mais comuns, nós temos aqui esse aparelho aqui, que é o chama-se, né, Rotográfico Plus, uma marca italiana, foi produzido em 1992, está conosco aqui há 15 anos. Tá? Um erro gravíssimo que nós temos aqui na radiologia é o problema da altura do chassi porta-filme, tá? Porque tem uma altura de 12 por 30. Então ele corta a região do que? A região da ATM, articulação temporomandibular. Então a necessidade de ver para que serve a panorâmica, para que você quer utilizar a panorâmica, se é para ver terceiro molar, se é para ver os incisivos centrais ou se é para ver ATM. Se for para ver ATM, temos que tirar esse bloco mandibular aqui e colocar um outro bloco menorzinho para preservar a ATM. Tá? Erros que possa apresentar com o paciente: piercing, né? Às vezes o paciente tem piercing na língua, tem dificuldade de tirar, tem que ser feito com um piercing mesmo, não tem como, né? Ou também piercing também no brinco, na orelha. Então, às vezes o paciente não consegue tirar, temos que deixar o piercing também e também o piercing no nariz. Essas são as grandes dificuldades que eu enfrento aqui, né, com o paciente quando tem piercing. Outra dificuldade é quando você vai fazer com pacientes especiais, né, e nós temos um posicionamento. Então, o que acontece quando o paciente é sedentário? Ele não consegue morder no guia oclusal. Então, nós temos que virar o guia e tentar ter uma ideia de projeção, né, distância do guia para a boca dele, para não nos torcer muito, tá? Isso a gente vai ter uma ideia. Então o técnico tem que tomar muito cuidado, porque a radiografia panorâmica já tem uma distorção de 28%, né? Da horizontal para vertical. Então já tem uma certa distorção por causa da distância para o filme, tá? Então ela vai fazer o que? Ela vai magnificar. Então qual é o posicionamento correto do paciente? O paciente vai vir aqui, vai ficar na posição ortostática, tá? Vai morder aqui o guia oclusal e vai baixar. Nós temos uma luz que vai direcionar, vai direcionar o paciente. Lembrando-se que o paciente sempre tem que colocar o colete, né? Não tem protetor tireoide, porque senão você vai cortar essa região do meio, tá? Vou mostrar para vocês qual que é o colete. Esse colete aqui, por favor, eu vou precisar de uma ajuda. Isso. Ó, o paciente não pode ter, por favor, obrigado. O paciente não pode ter brinco, tá? Mas é só uma simulação, gente. Posicionamento do colete para proteger a parte da coluna. Os erros mais comuns que os técnicos fazem, eles colocam o colete nessa posição aqui, ó. Tá vendo? Essa posição aqui vai cortar essa região do mento, tá? Então sempre vai cortar a parte dos incisivos centrais da mandíbula. Então o técnico tem que ter a consciência que tem que abaixar o colete, fazer um semiarco aqui, ó, para não cortar essa região, tá? Posição do paciente, vai segurar na alça do aparelho aqui, vai segurar na alça do aparelho, posição reta, ereta, tá? Posição ortostático, esse é o nome correto, da nomenclatura correta, posição ortostático, tá? Lembrando de tomar cuidado com o colete aqui, protegendo bem a coluna do paciente. Aqui o guia oclusal sempre estará autoclavado e sempre vai estar com Magipac para outros pacientes serem atendidos. Lembrando que o aparelho você passa até na alça do aparelho álcool 70 e também passa Magipac para a biossegurança do paciente. O paciente vai ficar aqui, dá uma posição mais reta. Isso. Ali, pode manter. Isso.
Também um plano aqui, ó, do tragus à asa do nariz, tá? Alinhando o PMS do paciente. Pronto. O paciente está posicionado da forma correta. Lembrando, lógico, que você tem que usar a Astipar, que é só uma simulação. O paciente tem que tirar brinco e correntinha, tá? É só uma simulação para mostrar o posicionamento correto. Geralmente os técnicos fazem isso. Deixa o paciente nessa posição e vai cortar a região do meio. O técnico sempre tem que saber para que a finalidade da panorâmica. Se a panorâmica é para ver a terceira molares, parte posterior, ou para ver incisivos no geral, porque você tem uma certa compensação do raio, tá, no KV. Às vezes você tem que colocar mais KV para ver a parte posterior. E para você ter uma melhor projeção, a parte anterior, você dá menos dosagem de KV. Tem a parte que é a mais comum, que sai problemas, a projeção da língua. Quando põe a língua na pala, sai aquela região radiolúcida, né? Bem forma assim, bem na região dos incisivos. Chega próximo do canino até os incisivos centrais ali, cobre toda uma região bem radiolúcida, porque ele põe a língua para cima, tá? Então tem que ver para qual que é a finalidade. Você precisa deixar a língua ou no palato, você deixa ela em repouso para não atrapalhar. Tem uma técnica que às vezes o paciente vai fazer para a ortodontia, que ele quer saber como é que ele morde. Então você não faz com guia oclusal. E tem técnico que faz com guia oclusal. Você faz isso. Abre a boca. Isso. Morde normal. Fecha. Isso. Este posicionamento para a ortodontia. Você não pode fazer o paciente morder o guia oclusal. Muitos técnicos fazem morder e você não consegue ver como está mordida a oclusal do paciente, se está cruzada ou não. E ele não consegue identificar. Vários ortodontistas gostam desse posicionamento, ocluindo normal, mordendo normal, sem estar usando o guia oclusal. Tá? Isso é um erro mais comum também dos técnicos também. E outro erro técnico também que o povo faz. Aqui nós temos o disparador. Então o que o disparador vai controlar? Sempre o disparador vai controlar sempre o KV na parte de panorâmica. Você não mexe o tempo de exposição. Os técnicos têm mania de fazer isso aqui, ó. Dá 80 KV num paciente magrinho, paciente que não precisa de tanto KV. A radiografia vai ficar escurecida, tá? E vai ficar ruim. E eu vou perder vários detalhes anatômicos. Sempre usar o padrão que é 75 kV, dependendo do líquido. São N fatores que você vai ter uma boa radiografia, tá? E não esquecendo da cabeça, que é mais importante. Para você ter uma boa radiografia panorâmica, você tem que ver o posicionamento do paciente, você tem que ver a parte do líquido, como está a temperatura, você também tem que ver, além do para que você está fazendo a panorâmica, qual a finalidade, tá? Para você adquirir uma boa panorâmica. Pacientes especiais. Pacientes especiais, dificilmente você vai fazer pacientes especiais morder o guia oclusal. Então você faz conforme a necessidade do paciente, conforme o paciente pode fazer. Às vezes o paciente se mexe e tal, a imagem vai ficar tremida. Mas depende da necessidade da radiografia, nós executamos. Caso não dê, você tem que mandar para uma clínica especializada. Criança geralmente, acho que na minha opinião, é a mais fácil de fazer, tá? Ela mexe, tal, não sei o que, mas ela consegue ficar parada. E você vai reduzir o KV sempre para 70 kV. Os técnicos, geralmente, eles colocam 80 kV, entendeu? Então, essa parte da técnica, quanto que você vai dar, é muito importante para você obter uma boa imagem radiográfica na panorâmica. Tá? E sempre ligado também ao líquido, se você vai fazer método manual ou processamento automático, né? Que às vezes você não pode usar a mesma técnica para manual ou para automático, sempre você tem que estar ligado nisso. Os erros mais comuns que acontecem é na técnica, na parte de posicionamento, na rotação da cabeça, né? Às vezes está um pouco rotacionado, você tem que alinhar o PMS, e o plano, né? Você tem que ver do tragus às nariz também tem que estar correto, senão você não vai fazer uma boa radiografia. A parte do colete, né? E também tirar toda a parte metálica do paciente.
Outro detalhe importantíssimo, prótese. Tem que tirar a prótese total. Tira prótese, tudo que você puder tirar, você tira, porque pode mascarar o exame. Você pode perder algum detalhe anatômico, né? E você precisa tirar a prótese do paciente, tá? Paciente que não tem dente, ou não tem, que você vê, você tem que tirar a radiografia panorâmica para ver se tem raiz residual. É super importante. Muitas vezes falam assim, não precisa fazer pedra de calça, porque não tem dente, mas tem raiz residual. A panorâmica vai te dar esse auxílio. A panorâmica é um auxílio para depois, se você tiver detalhes, você querer mais detalhes, você vai fazer as perapicais para você obter detalhes. Tá bom? Esse é o meu conselho aí para quem precisar e a coisa que quiser. Obrigada.